Salve, galera! Aqui é Fernando de Oliveira Lúcio, pelo Contra Poder, e nós estamos com David Miranda, deputado federal pelo PSOL, único deputado gay assumido, um dos poucos negros da Câmara, socialista, enfim. Tudo bem contigo, David? Tudo bem, na medida do possível, né? Essa pandemia aí atingindo todos nós, temos que ficar em casa, agora com o governo fazendo essa pressão, a gente vai às ruas, mas eu acredito que a gente vai desenvolver isso durante a nossa conversa. Não tem muito como estar tudo bem, né? nessa situação. Bom, mas vamos lá, estamos aqui em pleno mês do orgulho LGBT e no início do ano, há pouco tempo, você chegou a expressar interesse em se candidatar à prefeitura do Rio de Janeiro, né? Seria um grande marco aí termos em pleno governo neofascista um gay assumido, negro, de origem da favela, se candidatando à prefeitura de uma das maiores cidades do Brasil. Você ainda pensa nisso? Olha, a realidade é que o que se coloca hoje em dia é que a gente precisa lutar contra a pandemia do coronavírus, né? Mas também contra o bolsonarismo e o Bolsonaro. Então, assim, o debate sobre a prefeitura, eu acho que ele fica muito secundário nas nossas linhas de prioridade. E a próxima pandemia que está vindo, que é a pandemia da fome, que com todo o recesso econômico que a gente vai ter e com a não liberação de fundo do governo, vai fazer com que muitas pessoas sintam fome e possam acabar morrendo de fome por causa do descaso desse governo. Mas, entretanto, o debate sobre a prefeitura é um debate essencial, só que eu acredito que ele seja um pouco secundário diante das lutas que a gente está fazendo nesse momento, que é uma luta por sobrevivência, uma luta pelo sistema de saúde universal que possa acompanhar todas as pessoas, que é uma luta contra o governo genocida, que é o governo Bolsonaro, mas seria assim muito interessante ter essa representatividade numa capital que é o Rio de Janeiro, uma das maiores capitais do mundo, né, para poder estar representando aí a população das favelas, os LGBTs e a negritude acima de tudo nesse caótico cenário que nos coloca agora aí com o neofascismo, o conservadorismo, o ultraconservadorismo que a gente se encontra só no nosso país, mas no nosso estado e no nosso município também. Seria um respiro para ter uma representação de verdade lá na Câmara daqueles e daquelas que sofrem nas periferias, nas favelas, que são trabalhadores e trabalhadoras e todas as outras classes que eu carrego em mim como signos. Então, esse debate ficou meio congelado, é isso, a questão da prefeitura? Porque, assim, observando, por exemplo, em Porto Alegre, havia uma discussão sobre uma possível frente de esquerda com o PT, com o PCdoB, acabou não acontecendo, porque o PT e o PCdoB não aceitaram se submeter à escolha da chapa a prévias populares. Mas, assim, eu queria saber quão prioritária é essa ideia de construir uma frente ampla, enfim, frente à extrema-direita, que é extremamente forte no Rio de Janeiro, como você mesmo disse também. Qual é a prioridade de construir uma frente ampla e, se isso for uma prioridade, com que programas, sob quais condições essa frente poderia se construir? Essa é uma pergunta muito interessante. É essencial a gente construir uma frente ampla, sabe? É essencial para que a gente possa combater o fascismo, o bolsonarismo que está escancarado, que está se utilizando e fazendo discursos cada vez mais de fechadura do regime. É essencial que a gente faça isso. Mas se a gente olhar claramente, existe uma diferença entre você apresentar um programa de conjunto, né, ou você ser absorvido num conjunto de um plano de algum tipo de partido. Eu não acredito que tenha muitos partidos ou até figuras políticas no meio hoje que estejam querendo levar a sério esse debate à frente, de uma frente ampla para poder combater. Eu acho que se repete o que acontece em 2018, onde partidos como o PT
e como o PDT se chocam dentro da própria esquerda e não conseguem entrar num acordo. Um grande exemplo disso é o PDT, como partido, apresentar um processo de impeachment, fora o que eu, Sâmia, Bonfim, Fernanda Melchiona, Luciana Gel e mais de 300 personalidades intelectuais e influências apresentamos no dia 18 de março. No dia 20 de abril, o PDT apresenta como um de partido e o PT só vem apresentar no 21 de maio. Tipo, o ápice da epidemia, já toda essa coisa assim. E cada um estava querendo falar que era o pai do impeachment que eles finalmente apresentaram. A realidade é que quando a gente apresentou o impeachment, a gente queria dar uma resposta aos anseios da população, que já ia às janelas, que já queria o Bolsonaro fora, e também pela política internacional que a gente vivencia, a gente é da Quarta Internacional, a gente olha o que acontece, a gente está em contato com movimentos, a gente estava em contato com o movimento dos Estados Unidos, vendo o que ia acontecer com a pandemia aqui no Brasil. Eu fui na Fundação Oswaldo Cruz no dia 14 de fevereiro desse ano para poder falar sobre vacina, para falar sobre o Covid, para poder entender como é que era a estrutura deles para a gente combater isso antes do primeiro caso aparecer no Brasil. Antes do primeiro caso, eu estava lá no dia 14. Então, assim, mostra que existe um campo dentro do campo pragmático para a gente lutar, que quer ter mais protagonismo, manter as suas rédeas e ter um certo nível de parlamentarismo que não condiz com a realidade de uma esquerda revolucionária, que é o que a gente está procurando. Uma esquerda revolucionária que vai ser a resposta para acabar com o fascismo que se apresenta aí, não é uma esquerda que senta e assiste de todas as formas possíveis o que o Bolsonaro faz e quer fazer simplesmente uma aliança para poder falar, e discutir e debater mais e mais como a gente vai lutar contra o Bolsonaro. Uma esquerda revolucionária se apresenta e luta ao lado da população que está sofrendo, ao lado da população que está morrendo. Então, existe uma grande diferença entre adesão de projeto, né, no concreto para dizer, e uma frente ampla. Eu sou total a favor da gente fazer uma frente ampla, mas eu não acredito que tenham partidos dentro dessa frente ampla que estão dispostos a ser revolucionários. Eu acho que tem partidos que estão acostumados com o parlamentarismo burguês que a gente tem nesse país, eu acho que estão acostumados ao sistema político no seu geral e não querem perder isso. E essa é uma prova que aconteceu em 2018, né? E essa é uma prova do que acontece no cenário que a gente vive na pandemia agora no Brasil. Então, sou totalmente a favor. Eu quero acreditar que ainda existam revolucionários de esquerda, socialistas, que olham para esse problema, que veem agora o Estado que é a solução para a população, que dá para afirmar isso. Até os liberais estão falando isso nesse momento, né? Então, assim, que venhamos ser realmente revolucionários, né? Eu acho que esse é o momento. Então, assim, se a gente for fazer uma frente ampla, que seja uma frente ampla para poder lutar contra o bolsonarismo mesmo. Não para ter um protagonismo e ficar falando que temos que deixar o Bolsonaro sangrar até 2022 para poder vencer ele na eleição, porque só pensam em eleição. Enquanto isso, quem sangra, na realidade, é o povo brasileiro. Certo, e pensando, né, nessa luta, essa luta muitas vezes passa por fora dos parlamentos, das instituições, né? E é interessante que agora, em meio a essa crise generalizada, surgiu um movimento de massas mundial, gigantesco, né, impulsionado pelo repúdio à violência policial. Esse sempre foi um tema vital para as periferias, né, em especial para as pessoas negras do continente americano inteiro. Mas, assim, houve uma certa divisão, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, o ato pelo Vidas Negras Importa saiu separado do ato antifascismo, especificamente. Como é que foi isso no Rio, da tua perspectiva? Como é que você viu essa construção? Olha, é óbvio que existe os movimentos identitários, né?
que somos, a gente pode botar movimentos identitários, progressistas, que é o movimento de negros, LGBT, mulheres, indígenas e por aí vai, mas também existe o movimento de massa, de classe, de postura e movimentos políticos. Eu acho que o momento ele é muito propício porque ele se mistura. E existe uma óbvia diferença sobre o que eu estava falando. O movimento negro quer que essa pauta seja escutada, seja ouvida, porque nós fomos calados e silenciados durante muito tempo, porque são nossos irmãos e irmãs, pais, filhos que estão sendo assassinados dentro de casa, na escola, no trabalho, voltando para a casa do trabalho. A violência policial está dentro do nosso DNA, dentro da nossa família, dentro da estrutura que a gente vive, dentro da sociedade, porque nós negros somos alvos realmente do sistema. Só que nesse momento existe um descontentamento muito grande por parte grande da população, no mundo em geral, pela forma que os governos têm se colocado na forma dessa violência policial contra a negritude, contra várias classes diferentes da população. Então, esse momento faz com que existem duas coalizões, né, de forças que vão subir, tanto o movimento antirracista e tanto o movimento antifascista, que vai ser esses dois movimentos que vão crescer muito forte por causa da extrema direita chegando ao poder em vários locais no mundo. Não é só uma coisa que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, tem se espalhado pela Europa, tem se espalhado pela América Latina também, tem se espalhado pelo mundo. Então, existe um descontentamento muito grande da população com essas pautas. É óbvio que o movimento antirracismo precisa ter seu protagonismo, mas o movimento antifascista também precisa ter o seu protagonismo nessa luta. E eu não acho que elas divergem um do outro. Eu acho que pode ser os dois movimentos, o antifascista e o antirracista, juntos, sabe? Porque é uma luta contra o governo autoritário, contra um sistema que coloca todos nós para baixo. Então, se as pessoas brancas querem se juntar a gente, querem se juntar nessa luta antissistema racista, que elas venham. Se as pessoas brancas querem lutar contra o fascismo, nós também, negros, devemos ter uma posição de nos juntar e lutar contra o fascismo também. Não esquecendo, obviamente, da nossa história, dos nossos irmãos e irmãs, nossos familiares e amigos que são assassinados pela violência policial, dando um certo protagonismo que necessita ser dado a esse momento de ruptura que tem no mundo inteiro, né? Que a gente escancara o racismo estrutural, mas também que a luta antifascista ela possa ser incorporada à luta antirracismo, porque é parte de um sistema que nos coloca como alvo do mesmo jeito. Certo. Em Minneapolis, nos Estados Unidos, eles conseguiram, inclusive, acabar com a polícia local e toda a segurança da cidade agora vai ser repensada, né? É interessante pensar que no Brasil nós temos ainda uma polícia militar, né, que mata várias vezes mais do que a norte-americana e mesmo assim, enfim, nós não chegamos nem perto de reunir um movimento dessa magnitude que pudesse forçar uma reorganização dessa forma, né, no sistema. Por que isso, na sua opinião? Olha, a gente não tem como comparar o sistema democrático dos Estados Unidos com o sistema democrático do Brasil. Apesar de quantidade de números, nós podemos ter um sistema muito similar. Os Estados Unidos ele tem uma diferença sobre o que acontece nos protestos de lá. Eles são picos muito altos assim de concentração, só que eles não são extensos. A gente está vendo o movimento antirracismo agora, que está sendo um período mais forte. A gente teve o movimento contra o Trump, que foi muito forte no começo, mas depois ficou tranquilo. O nosso país é muito diferente. Por quê? Porque aqui o racismo, primeiro, ele é muito mascarado. O racismo, as pessoas mascaram o racismo, falam, escancaram o racismo, só que as pessoas não veem ou fingem não ver que existe o racismo dentro da nossa sociedade. Só que também existe um terrorismo que o Estado faz com a população, junto com a grande mídia burguesa,
que faz com que as pessoas tenham medo de fazer a revolta que existe nos Estados Unidos. Quando o chega para a gente? O chega para a gente é só quando morre um familiar nosso, quando morre um amigo nosso, quando é o chega para a gente, quando dá aquele basta, quando vai ser o basta para a gente nessa situação. Então, assim, é muito complicado comparar os Estados Unidos com o Brasil nessa situação. Porém, entretanto, eu acredito que o Brasil ele tem aí levantado politicamente desde 2013 e ele vem em constante luta, em protestos, em protestos, em protestos, em lutas e bastante derrotas nesse processo desde 2013, que a direita se apropriou do movimento de 2013, das jornadas de junho de 2013, e depois isso foi movimentado contra a própria Dilma, quando teve lá o golpe parlamentar de 2016, e a conclusão desse sistema todo, com todas as reformas do Temer e a reforma da Previdência agora, e com o Bolsonaro vencendo. O Brasil é um país que tem uma democracia muito jovem também, e que não lembra da ditadura. Para você ver que o Bolsonaro fala da ditadura e várias pessoas... A gente não tem muita memória sobre o que é isso, sobre os mortos, sobre o sangue que foi derramado, para a gente ter essa democracia nossa, que é jovem, sabe? Então, o sentido de justiça brasileiro e de rebelião, ele está aprisionado dentro de um medo que é construído constantemente pela violência policial do Estado, né? Dentro das operações e que é reafirmado com a mídia burguesa o tempo inteiro. Então, assim, o cenário no Brasil é muito mais complicado para a gente ter essa expansão e essa explosão, mas nada é impossível. Existe uma coisa que eu gosto muito de falar que está no nosso hino nacional. Verás que um filho teu não foge à luta. Então, um momento vai chegar que o brasileiro vai lembrar dessa frase e vai levantar e não vai fugir da luta. E eu acho que esse momento ele está chegando cada vez mais próximo do que a gente imagina. E qual que deve ser a pauta do movimento, né? Em Minneapolis, eles conseguiram a reorganização total da polícia, da segurança, que ainda está em processo. Aqui no Brasil, desmilitarização seria o suficiente, mais o quê? Olha, a realidade é que eu não posso falar pelo movimento inteiro qual seria a pauta. Seria uma presunção minha falar o que o movimento inteiro de negros e negras que sofrem nesse país deveria fazer por causa da minha vontade. Mas eu acredito que uma das pautas que é consenso é a desmilitarização da polícia, principalmente nesse âmbito que a gente vive, a militarização, a especificação. É como se a polícia militar fosse uma pequena sociedade dentro da sociedade, tu entende? É como se eles fizessem uma sociedade ali posta ao lado, que até os próprios negros matam mais negros dentro desse sistema todinho, porque acabam entrando dentro desse sistema e não se reconhecem como vítima do próprio sistema, que são irmãos, irmãs, primos, todo esse sistema. Então, assim, a desmilitarização com certeza, mas acabar com o racismo estrutural é uma das pautas que precisa ser debatida constantemente aqui. Os negros ganham menos, as mulheres negras ganham muito menos, nós não temos condições de trabalhos iguais, os piores trabalhos ficam para a gente preta, para a gente negra nesse país. Então, assim, se você for falar, existe muita pauta que a gente precisa estar falando aí, porque são aí mais de 500 anos de escravidão que continua perpetuando, mesmo que a gente tenha saído com a lei que não somos mais escravos, você ainda vê aí, nos dias de hoje, que temos, sim, negros em situação de escravidão no Brasil, trabalhando nos canaviais, nas grandes empresas e por aí vai. Então, assim, são várias pautas que eu acho que elas chegam numa convergência. Que parem de nos matar, as nossas vidas realmente importam, e nós precisamos estar falando por nós mesmos.
Então, assim, eu acho que a violência policial também. Então, assim, eu acho que seriam essas pautas que deveriam ser englobadas aí, e o que eu tenho escutado do movimento quando a gente tem feito diálogo e a gente também tem estado na rua. Esse domingo eu também fui para a rua. Você foi à rua, vários deputados, enfim, combativos da esquerda estavam na rua, inclusive no domingo. Só que assim, há setores da esquerda, inclusive celebridades, né, como o Emicida, que se opõem à realização de atos de rua neste momento, dizendo que isso seria um desrespeito ao isolamento social. Mas e aí, é possível fazer isolamento sem o governo garantir renda, ainda mais com movimentos de extrema direita ocupando as ruas semanalmente? Como é que fica isso? Então, olha só, a situação, assim, eu tenho o maior respeito pelo Emicida, eu acho ele um cara muito foda, tem uma história foda, e ele pode ter o ponto de vista dele. Só que eu acho que chega um momento que as pessoas... o João Pedro morreu dentro de casa, fazendo o quê? Quarentena, sabe? As pessoas na favela, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, foram mortas até semana passada 180 pessoas em operações policiais, enquanto 260 pessoas morreram por Covid. Então, a violência do Estado continua prevalecendo. Irmão. E aí o fascismo está descancarado ali na nossa porta. Está aí batendo, falando AI-5, vamos fechar. Estão indo para a rua falar que vão fechar a STF, o Congresso, e o Bolsonaro indo para a rua e a quantidade de mortos subindo. E a gente está com mais de 20 dias aí, 23 dias, 22 dias de sem ministro da Saúde, sabe? E eles estão querendo esconder os mortos. E a gente vive uma situação que a gente já sabe que os números são subnotificados. A gente vai esperar o quê? A gente vai esperar o regime fechar e eles baterem nas nossas portas, ou a gente vai esperar cada vez mais a situação do Brasil piorar cada vez mais. Ele não está liberando a renda emergencial, vai acabar o terceiro mês da renda emergencial. E aí? O que a gente vai fazer? Então, irmão, se é para poder ir para a rua, lutar pela sobrevivência de um futuro da democracia do país, contra o fascismo, lutar contra o vírus, também existe aí um dilema muito forte, porque realmente você faz um furo da quarentena, mas e todas as pessoas que estão sendo obrigadas agora, que todos os governos, por pressão dos grandes empresários, são obrigadas a voltar ao trabalho? E essas pessoas que vão sofrer vão pegar o Covid de um jeito ou de outro. Se a gente não tirar o Bolsonaro, não existe amanhã. Não existe amanhã. O fascismo está escancarado aí. Não existe amanhã. A quantidade de mortes no Brasil só sobe, a quantidade de contaminados só sobe. Então, quando uma esquerda fala que quer ser revolucionária, mas ela está muito acostumada ao discursinho bonito de ficar... É a esquerda caviar que eu estou falando mesmo. Está muito acostumada de ficar sentada dentro de casa, porque pode se dar o luxo. Eu, como parlamentar, posso me dar o luxo de ficar em casa para não ir nos protestos. Eu posso simplesmente formatar e manda o pessoal lá. Mas eu tenho uma responsabilidade social com meus irmãos e irmãs. Eu tenho uma responsabilidade social com essas pessoas que estão morrendo ali todos os dias por Covid, por violência policial. E provavelmente vão morrer com o fascismo que está chegando aí cada vez mais lá. Então, irmão, se existe força dentro de mim, esse é o momento de lutar. O momento é agora, enquanto ainda podemos ir às ruas e continuamos lutando para a gente poder ter uma democracia e para poder sonhar com o nosso dia de amanhã. Porque se a gente ficar estagnado no debate, vamos furar a quarentena ou não, vamos, quem pode ir, vamos, todos tentando manter o distanciamento social, com máscara, mas vamos lutar para que a gente tenha um dia de amanhã. Porque se a gente ficar parado, só batendo panela dentro de casa e fazendo textinho de repúdio contra o fascismo, não é assim que a gente vai conseguir chegar no dia de amanhã, não. Porque o Bolsonaro já trocou todo mundo lá no Ministério e agora, por causa de uma decisão que a gente teve que forçar no STF, ele vai ter que ser obrigado a mostrar os números de novo. Irmão, o que a gente está falando aqui é de sobrevivência da população brasileira. Não é de quebra
do lugar que a gente está, numa posição tranquila, confortável na vida, se a gente pode ter um debate, sabe? Eu não posso, eu não vou fazer porque vai acabar com as regras da Organização Mundial de Saúde. Não pode. Tem gente morrendo o tempo todo. Tem os números subindo o tempo todo. Quando você está nesse lugar de privilégio, que você pode ficar em casa, que você tem sua renda em casa, você quer fazer um cálculo sobre as pessoas que estão indo na rua para poder lutar pela sua própria sobrevivência. É prepotência demais de algumas pessoas aí e não dá nem para poder conversar com essa esquerda caviar. Certo. Bom, agora... Não, isso eu sou... Eu sou assim. Não tem muito como se conter nessa situação que nós estamos vivendo. Perfeitamente compreensível. É o nosso povo, irmão. É o nosso povo que está morrendo. Não tem como se conter nessa situação. Se o povo no mundo inteiro está levantando numa onda massiva contra o racismo estrutural, contra o fascismo, por que a gente não vai? Por que o mundo inteiro não vai fazer uma luta agora por igualdade, botar nossas pautas, sabe? Aí, tipo, vai morrer muita gente? Está morrendo muita gente. Tem muita gente sendo contaminada a milhares todos os dias, porque os governadores no município e o Bolsonaro manda todo mundo voltar a trabalhar todo dia, todo domingo ele sai de cavalo, fala que está tudo bem. Caraca, então, para mim dá para poder comparar a situação do Bolsonaro com essas pessoas assim, não, tá tudo bem, vamos ficar em casa, fazer de conta que não existem os mortos na favela, nossas crianças não estão morrendo, nossos irmãos não estão morrendo voltando do trabalho, não existe mais Ágata, não existe Marielle, não existe João Pedro, não existe Jorge, entendeu? Como é que dá para poder ficar inércia, sabe, quieto numa situação dessa? O coração pulsa, nós estamos vivos ainda. Então, se o coração pulsa, a gente tem que lutar. Bom, agora, voltando aí para a questão LGBT, você é o único gay assumido na Câmara. Inclusive, você veio ocupar, coincidentemente, o lugar deixado por outro deputado que era gay e negro também, que era o Jean Willis, que saiu do país com medo das ameaças que recebia. Né? Como é que é ocupar esse espaço no parlamento num cenário de tanto conservadorismo? Olha, é um cenário muito complicado. Porém, nós tivemos aí grandes vitórias nesse mesmo período, né? Tivemos ações que foram fundamentais, que deram dignidade, trouxeram esperança, mesmo nesse cenário ultraconservador, que a gente pode chamar neofascista, né? Acho que a palavra certa já virou isso. Nós temos a criminalização da LGBTfobia, entendeu? Foi uma das grandes vitórias do movimento, mesmo com o governo Bolsonaro. Temos a decisão recente do STF que deixa homens gays, bi, e ainda não está certo, da portaria até os transgêneros fazerem doação de sangue. Então, assim, nós tivemos grande vitória para o movimento. Existe muita resistência contra LGBTs no Congresso, existem muitas falas asquerosas, mas eu sou um parlamentar que eu estou aberto ao diálogo com todos os setores amplamente ali. Claro, com fascismo você não dialoga, fascismo você tem que meter a porrada mesmo, é isso. Mas a realidade é que eu tenho diálogo com todo mundo ali. Todo mundo. Então, assim, eu tento propor as pautas que o movimento constrói junto comigo. Então, a gente propôs vários projetos para a sociedade, né? Tem um que é a Maria da Penha, da LGBT, que a gente pega o projeto da Maria da Penha, fala com toda a comunidade especialista e propõe uma espécie de lei da Maria da Penha LGBT, que a gente vai chamar de Dandara, né? Mas é para poder situar as pessoas de que são ações para acabar e combater a LGBTfobia no Brasil, né? São vários outros projetos que a gente consegue colocar ali. Mas existe também uma coisa que aconteceu nesse último período, que foi o Bolsonaro e a família dele pegaram a minha família, em especial, para se tornar arqui-inimigos, né? Tanto que o meu marido, Glenn, ano passado, fez um exposé sobre o que acontecia
das conversas da Vaza Jato, que todo mundo deve estar familiarizado, sobre o Sérgio Moro e o pessoal da Lava Jato estavam conversando, né? Os procuradores da Lava Jato. E isso fez com que a gente virasse inimigo e ele atacasse, inclusive, nossos filhos, falando que a gente adotou filho para o Glenn ficar aqui, atacando diretamente, chamando o Jean de menina, atacando a gente diretamente. Só que isso mostra para a população a LGBTfobia escancarada que existe dentro desse governo, dentro da sociedade que tem hoje, mas, ao mesmo tempo, existiu um levante de orgulho muito forte da população. Ano passado, a gente teve a maior parada LGBTI do mundo em São Paulo. Foram milhares e milhares e milhares de pessoas que estavam lá. Eu me emocionei, chorei vários momentos diferentes naquela parada. E, assim, é muito LGBT que agora sente que ele precisa sair, que precisa estar na rua, que precisa estar protestando pelos seus direitos, que sabe, que entende, que está ali, sabe? Então, assim, com o grande avanço desses ultraconservadores, também existe um avanço das lutas LGBTI+, no nosso país, e vão continuar tendo mais avanços, tanto dentro do parlamento, quanto fora do parlamento, que é essencial para qualquer democracia saudável e para qualquer classe que é assassinada, vitimizada e todas as outras características que levam aos LGBTs serem alvos aí dentro dessa sociedade. Tu citou esses projetos no parlamento que estão sendo apresentados, mas, assim, historicamente, o que acontece é que o avanço das pautas de direitos LGBT no parlamento, nem vou dizer que seja lento, é que não acontece, né? Inclusive, os nossos direitos da população LGBT costumam ser os primeiros a ser rifados, inclusive pelos governos ditos progressistas, né, que nós tivemos. O judiciário tem se mostrado mais razoável nesse ponto, tem garantido conquistas. As que nós tivemos foram pelo judiciário. É sustentável essa situação por quanto tempo? Essa é uma pergunta que eu teria que ter uma bola de cristal para poder responder, né? Bom, olha só, a realidade é que o que se sustenta de leis dentro de uma sociedade são as pessoas. É uma democracia. Se você tem uma democracia, se você tem os poderes ali que são democráticos, as leis elas vão se manter. A partir do momento que você perde a democracia e as instituições, você não tem mais esses direitos conquistados, tanto pelas vias democráticas, judiciárias, qualquer ela que seja. Qualquer vitória no âmbito democrático é perdido quando as instituições não estão mais lá. Então, isso responde com o avanço do fascismo na sociedade, da extrema-direita, do ultraconservadorismo, do projeto ultra-pentecostal de algumas igrejas aí, para citar só o Silas Malafaia e outras figuras aí, que colocam os LGBTs como inimigos dentro da sociedade, né? Isso aconteceu muito na década de 90 nos Estados Unidos, foi utilizado bastante lá e é utilizado agora aqui de novo. Eles recapitulam, né? A história ela tende a se repetir quando a gente não aprende um pouco com ela. Mas respondendo sua pergunta, essas leis elas só vão continuar de pé enquanto a gente tiver instituições de pé. Então, assim, se a gente deixar esses avanços do ultraconservadorismo, se a gente deixar avanços sobre o fascismo na nossa sociedade, obviamente que a gente vai perder qualquer conquista democrática, tanto com LGBTs e tanto para qualquer outra parcela da população, como a gente viu os direitos trabalhistas sendo rasgados, a gente viu a reforma da Previdência, aí que as pessoas não se aposentam mais. Então, assim, quanto mais a gente deixa essas figuras tomarem o poder e a gente não tomar iniciativas de ter representantes que vêm dos lugares que representam a classe trabalhadora, que representam as suas classes sociais, que representam todas essas coisas, a gente vai deixar o parlamento burguês ainda continuar fazendo o que faz. E o parlamento ultraconservador,
que é o que a gente vê agora, que a extrema-direita se formando no mundo inteiro. Então, eu acredito que, enquanto a gente tiver as instituições, nós temos as leis. Perdendo as instituições, perdemos as leis. Certo. Bom, por fim, você e seu marido sempre foram em ponta de lança no combate ao Bolsonaro, inclusive com a questão da Lava Jato, que você citou agora há pouco, da Vaza Jato, perdão, que você citou agora há pouco. Agora está sendo julgada a cassação da chapa, né, do Bolsonaro e Mourão. Essa seria uma opção, a meu ver, até melhor do que o impeachment, porque deixar o Mourão no lugar do Bolsonaro seria, enfim, é um perigo enorme também. O que você acha disso? Não, eu acho que você está correto. Eu acho que a cassação da chapa seria o melhor caminho, né? Seria o caminho ideal, primeiramente porque teve estelionato político do Bolsonaro, teve fake news, teve a prisão aí do Lula, que era um dos concorrentes, contra o Bolsonaro, que estava ali no cenário, né, contra ele, sendo preso, e a gente vê que isso foi realmente uma utilização do aparato do Estado para ganhos políticos, pessoais e do Bolsonaro, com o Moro se transformando em super-ministro lá, depois, e também dos empresários pagando aí para espalhar fake news, tudo isso. Então, assim, esse seria o mundo ideal, né? Arrancar o Bolsonaro e o Mourão, e a gente chama novas eleições, de alguma forma, aí pensada, estruturada, né, para a gente poder colocar. Enquanto isso, a população vai ter que se ajeitar, mas eu acho que o parlamento, o STF, poderia se juntar para poder continuar dando um caminho à sociedade, né, civil nesse percurso. Mas o impeachment é uma das saídas também para conter o Bolsonaro, porque assim que é aceito, ele é afastado por 180 dias. Então, assim, ele afastado do cargo, já dá para a gente poder fazer trabalho, independente de ser o Mourão, porque as pessoas sempre falam isso. Porque quando a gente tira ele, a gente está dando uma resposta como sociedade democrática. Olha, esse cara nojento, asqueroso, genocida, não representa a gente. Então você está saindo. A gente está botando impeachment e você vai ser criminalizado por todos os crimes que você cometeu. E aí você dá aviso para o próximo. Se você tentar fazer a mesma merda, você também vai ser impeachmentado. A gente demonstra uma força democrática, você entende? Você reforça o intuito do voto, o intuito da população, o intuito da opinião política democrática dentro da sociedade. O impeachment é político. Ele é político, não é por causa de que ele cometeu todos esses crimes, não é. O impeachment é de acordo com a força política da população. E aí, quando você reforça a população do estado mental político saudável dela, de que a gente precisa retirar um genocida desse local de poder que ele está, você reforça uma estrutura dentro da sociedade que é a democracia. Quando você reforça essa democracia, você vai mais à frente. Você dá um passo dentro da democracia. Você consegue fazer mais estrutura democrática dentro da sociedade, porque as pessoas se veem parte de um sistema político onde elas possam controlar e participar. Então, por isso, assim, o impeachment pode ser uma saída que reforça democraticamente o nosso país, independente se o Mourão vem depois, porque a gente pode dar um impeachment nele também, se ele continuar fazendo genocídio, mas é isso, entende? O Bolsonaro não dá para continuar, ele está matando a gente, está matando todo mundo. Ele está andando de cavalo e está querendo esconder os números. A política dele é matar todo mundo. Acabou. A gente está aí com a pior moeda desvalorizada no mundo inteiro. Ninguém quer fazer negócio com o Brasil mais. Como é que a gente vai mandar exportar alguma coisa, fazer alguma coisa do nosso país, com a política que esses caras fazem? Com briga com China, com briga com Argentina, com briga com todo mundo que são nossos parceiros comerciais. Assim, não dá para poder pensar em ponto econômico, político, de direitos humanos,
em nada que esse governo possa se manter. Então, assim, que a chapa possa ser caçada, seja o melhor cenário, é o melhor cenário. E aí daí a gente vai trabalhar com a população, né, para poder melhorar e cuidar das pessoas na pandemia. Falar sobre uma renda universal que vai ter que ficar aí perpetuando durante um tempo, porque a gente ainda tem, eu acho que é 340 bilhões de dólares, né, na reserva internacional, e a gente tem 1 trilhão e 200 mil reais no Banco Central. A gente tem dinheiro para poder manter as pessoas que estão desempregadas e ajudar as pequenas empresas e as médias empresas do país, mas o dinheiro está indo para os grandes empresários no país, estão indo para as grandes empresas. Os números mostram isso. Então, assim, se a gente consegue caçar a chapa, a gente dá um jeito de cuidar das pessoas na pandemia, a gente dá um jeito de botar o Brasil numa guinada onde a gente vai ter diálogo com outros países para poder pegar mais testes, vai poder pegar mais testes da China, por exemplo. Por que a China mandou para os Estados Unidos em vez de mandar para o Brasil? Porque as relações diplomáticas do Brasil têm sido horríveis, entende? Então, assim, a gente está falando sobre tirar eles na chapa ou tirar ele no processo de impeachment para que as pessoas possam continuar vivas, para que a gente possa cuidar da população brasileira. Certo. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado, David. E Tamo junto, querido. tamo junto.